nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha, que é um código de ética. Não é? Se nós não tivéssemos nenhuma lei no mundo, nenhum regulamento no mundo, mas nos baseássemos apenas pelo Sermão da Montanha, toda a humanidade estaria num patamar evolutivo maravilhoso, e por isso Jesus deixou para nós esta coisa linda que é o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Quando nós vemos bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, nós pensamos, mas é uma incoerência. Como é que alguém em aflição pode ser um bem-aventurado? Ele é mais um desesperado e não um bem-aventurado. Mas Jesus nos coloca, Jesus nos explica por que ele nos dá esse incentivo. Porque todas as nossas aflições, elas são regidas pela justiça de Deus, pela justiça onipotente do nosso Pai, pela sabedoria do nosso Criador. Mas há justiça nas aflições? Sim. Quando nós, em alguma existência, semeamos sementes equivocadas, sementes do mal, sementes do crime, da desonestidade, da traição, do desamor, nós somos livres para semear, já sabemos disso, mas a colheita nos é obrigatória. E para que a justiça de Deus possa realmente se fazer presente, nesta existência, algumas aflições, elas serão as ferramentas de trabalho, para nós podermos evoluir, para nós podermos crescer. Deus jamais nos castiga, nos pune, Ele nos abre portas para a nossa evolução, para o cumprimento das suas leis, leis que em algum momento da nossa existência nós infringimos. Hoje, por exemplo, todo o mal que façamos a alguém, nós estamos escrevendo no diário da nossa própria existência. Nós podemos até pedir perdão na hora da desencarnação, como nos ensinam algumas religiões. Que no momento final, se nós pedirmos perdão a Deus, Deus vai nos perdoar e vai zerar, vai limpar tudo aquilo que nós fizemos de errado. A doutrina espírita, como é ciência, filosofia e religião, ela nos fala, é importante sim, pedir perdão a Deus, pedir que Deus nos compreenda, que Jesus nos oriente, porém, todo aquele mal que já foi praticado, que já está plasmado, de alguma forma, ele está maculando a nossa casa perispiritual. Nós deixamos uma marca negativa, cada vez que prejudicamos o nosso semelhante, cada vez que causamos dor, sofrimento, lágrima, angústia. E esta justiça, ela vai nos alcançar exatamente desta forma, fazendo com que, mesmo tendo pedido perdão pelas nossas faltas, lá na erraticidade, lá na espiritualidade, não sabemos quanto tempo cada um de nós fica por lá, ficamos o tempo necessário sempre, nos preparamos, nos educamos, nos fortalecemos e fazemos um planejamento de vida, um planejamento reencarnatório. Nós nunca chegamos a esta encarnação por acaso, sem planejamento. Porque Deus, na sua bondade infinita, Ele nos permite lá na espiritualidade que junto com os nossos mentores, com aqueles espíritos que nos amam, nós façamos um traçado da nossa próxima existência. A existência de hoje, ela foi muito bem planejada por nós, com a permissão de Deus. Aí é que a justiça divina entra em nosso socorro, nos apontando quais as vicissitudes, quais as dificuldades, quais os transtornos, quais os problemas nós vamos receber como ferramenta de evolução e estaremos preparados, sem dúvida nenhuma, para tudo isso. E nesta justiça das aflições, nós teremos causas atuais e causas anteriores das nossas aflições. Quais seriam as causas atuais? Aquela negligência na nossa existência. Por exemplo, nós que somos pais, o nosso filho pequenininho, ele chega da escola com uma borracha, com um lápis, com um apontador, e nós nos omitimos. Nós não vamos perguntar para ele, escuta, de onde é isso? Ou se ele nos diz, eu ganhei de alguém, nós aceitamos
sem nenhum questionamento. Nós estamos nos omitindo perante uma situação que é de nossa responsabilidade. Orientar o nosso filho. E chegar para o nosso filho e dizer, não, mas você não pode ganhar. Porque quem te deu, seu amiguinho, não trabalha. Não foi ele que comprou, certamente foi o papai e a mamãe dele, vamos lá. Vamos ver por que é que ele te deu. Nós vamos levar o nosso filho a uma atitude em que ele vai perceber que nós estamos ali para orientá-lo. Mas existem aqueles pais que acabam deixando passar uma oportunidade de ensinamento e de orientação. Esse filho cresce, dali a pouco ele chega com o celular, ele chega com o notebook. A responsabilidade é nossa. Nós precisamos trabalhar naquele terreno que são os nossos filhos, que nós recebemos como oportunidade de crescimento, de amor, de orientação, de exemplificação. São causas atuais que nós vamos lá na frente colher os frutos. Nós deixamos passar, nós nos omitimos, nós negligenciamos. Lá na frente, o que vai acontecer com esse jovem? Ele veio para nós porque nós nos comprometemos a moldar o seu caráter, a ajudá-lo a vencer as suas tendências. Trouxe as tendências, mas os pais precisam cuidar desse aprimoramento, desse alinhamento de atitudes e de pensamentos. E quando nós não fazemos isso, são as causas atuais. Porque lá na frente, esse nosso ser querido, ele descambou para um caminho perigoso. Virão os sofrimentos para ele e para nós, seus pais. São causas atuais. Nós sabemos, por exemplo, que temos na nossa genética, na nossa constituição física, uma tendência ao diabetes. Já temos esse conhecimento, mas não queremos nos preocupar. Deus vai cuidar de mim. Sim, Deus cuida de nós, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos acompanhar se temos essa tendência, vamos monitorar a nossa saúde, vamos monitorar a nossa alimentação, vamos cuidar da atividade física, mas quando eu não quero saber de nada disso, quando eu não quero ter esse trabalho, essa preocupação, eu deixo a coisa acontecer como ela vem se apresentando. São causas atuais, de alguma probabilidade que eu trouxe de poder desenvolver ou não aquela doença. Na minha negligência, eu vou desenvolver, sim, determinadas situações. A hipertensão, eu sei que eu tenho uma propensão à hipertensão, aí eu não diminuo o sal, eu não cuido da alimentação, eu não faço o tratamento direitinho, eu vou acarretar para mim uma causa atual de aflição, sem dúvida nenhuma. E por aí, muitas outras situações que nós plantamos nesta existência e vamos colher nesta existência mesmo. Uma outra causa atual. As campanhas são imensas. Se beber, não dirija, tome cuidado ao volante, cuidado com a velocidade, né? Nós, seres humanos, ainda precisamos de regulamentos, precisamos de leis, de placas, de multas, de algumas situações que venham a nos coibir as atitudes, porque nós ainda não temos a educação espiritual necessária para fazer tudo com compromisso, sem precisar de punição. E aí nós vemos que tem lá uma velocidade permitida de 80 km por hora, porque o trecho é perigoso, o trecho não nos permite mais, mas nós não obedecemos, nós abusamos, nós vamos e provocamos um acidente. Estava previsto? Não. Foi uma opção nossa, foi uma escolha nossa. Nós provocamos um acidente que não foi fatal, mas causou danos, causou sequelas, trouxe problemas. São causas que nós alcançamos pela nossa própria incúria, pela nossa própria improvidência. Mas as causas anteriores, essas sim, essas nós trazemos demarcado de uma maneira extraordinariamente boa, que Deus nos concede. Por quê? Todas as causas anteriores são semeaduras feitas lá no passado. Hoje, a colheita é de semeaduras anteriores. Estamos semeando hoje para colher amanhã. Aquela pessoa reencarna com sérios distúrbios alérgicos. Ela tem uma alergia incrível.
aquilo incomoda, aquilo faz sofrer, ela tem uma alergia respiratória muito grande. Aí ela vai no médico, você fuma? Não, nunca fumei. Nunca fumei, nunca bebi, tenho uma vida regrada, mas tenho algumas doenças psicossomáticas que não foram construídas agora, mas vieram comigo. São causas anteriores, porque lá atrás, certamente, nós manchamos o nosso perispírito com algumas nódoas. A pessoa que é dada ao vício da bebida, é claro que ela está maculando o seu perispírito com algumas manchas, com algumas nódoas. Ela está carregando de cores cinzentas toda aquela sua parte que trouxe íntegra. Passou aquela encarnação, abusou do seu corpo físico com a droga, com a gula, com o tóxico, com a bebida. Estas marcas, elas terão efeito em corpos futuros, em encarnações futuras, onde nós poderemos desenvolver um câncer de esôfago, de estômago, de pulmão, de garganta, de laringe, porque está demarcada aquela situação. São causas anteriores. Não depende de nós hoje, mas dependeu de nós ontem. Hoje nós viemos para expurgar, nós viemos para passar por aquela prova que vai nos fazer crescer, que vai nos fazer vencer. E aí nós vamos estar inclusos no bem sofrer e mal sofrer. Puxa, mas eu tenho uma vida tão comedida, eu tenho uma vida tão regrada, eu não abuso da minha saúde, eu não faço isso, não faço aquilo. Eu tenho uma enorme dor de cabeça, uma dor de cabeça que não passa com nada, uma enxaqueca, e eu não acho a causa. E aí é o momento de eu demonstrar se eu vou sofrer bem ou sofrer mal. Mas como é que eu posso sofrer bem? O Evangelho nos ensina, sofrer com resignação. Não com comodismo. Nós devemos procurar, sim, a melhora de todas as maneiras. A casa espírita é um reduto abençoado que minimiza todas as nossas provas. Todos os fluidos, todas as energias, todas as assistências que a casa espírita nos oferece, ela minimiza essa causa. Porém, o bem sofrer, ele requer de nós uma aceitação daquilo que não possa ser mudado. Uma pessoa que traz uma deficiência física e é revoltada, ela acha que Deus castigou, que Deus não estava prestando atenção nela. Ela passa uma vida inteira de revolta, de ódio, de rancor. Ela está inserida no mal sofrer. Por quê? A prova está ali. Ela está cumprindo aquele desígnio de Deus, mas espiritualmente ela está numa revolta tão grande que ela transformou a sua existência em quase nula. Vai ter que voltar em outra oportunidade, com a mesma situação, até aprender a sofrer. E Chico sempre dizia, quando alguém perguntava para ele, você é feliz, mesmo com a angina, mesmo com todos os problemas cardíacos, mesmo com a deficiência visual, mesmo com todas as dificuldades, você é feliz? Ele dizia, sim, muito feliz, porque Deus me deu a oportunidade de trazer esse corpo necessitado de reparos, exatamente para a minha evolução. Esse é o bem sofrer. Quando nós recebemos aquele filho com uma deficiência intelectual. Quando nós vamos às casas André Luiz, por exemplo, e nós vemos aquela criança, ou aquele jovem, ou aquele adulto, com a hidrocefalia, com aquelas condições que machucam o nosso coração num primeiro impacto, mas nós vamos verificar que são as oportunidades de crescimento, de evolução, em que aquele espírito recebeu uma chance divina de bem sofrer. Ele está exposto nas mãos de outras pessoas, ele está entregue a outras pessoas, mas é um sofrimento que o Espírito aceitou. E com esta causa nobre que ele abraçou, ele vai galgar novos degraus de evolução. Por isso, meus irmãos, as nossas dificuldades desta vida, em termos de corpo físico, em termos de razões psicológicas, vida profissional, familiar, da parentela, são oportunidades que nós vamos demonstrar o bem sofrer.
nós vamos caminhar de uma forma produtiva e vamos chegar num ponto maior. Então, essa bem-aventurança, ela realmente nos ensina que seremos consolados, sempre. Não existe nenhuma aflição maior do que a nossa capacidade de suportar. Não existe nenhuma aflição que nos deixa sozinhos ao longo da jornada. Nós estamos sempre assessorados pelos bons espíritos, por aqueles que nos amam, pela espiritualidade maior. E aí nós vamos encontrar bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles o reino dos céus. Algumas pessoas, elas interpretam esta bem-aventurança como aquela criatura miserável, aquela criatura muito sofrida. E nós vamos encontrar no Evangelho que não é exatamente isso. Lá no Evangelho nos diz que o pobre de espírito é aquele que não tem a ganância, que não tem a prepotência, que não tem a vaidade. O pobre de espírito é aquele que desenvolve a humildade. Ele tem uma pobreza interior que é representada pela humildade. Ele não tem a prepotência. É aquela pessoa que não entende que ela é melhor do que as outras, que não quer se colocar num patamar de vaidade, de orgulho. Porque muitas pessoas, mesmo tendo uma vida miserável, eles têm um orgulho muito grande, um egoísmo muito grande. Às vezes você vai num trabalho de rua e você encontra aquele nosso irmão que está ali naquela situação sofrida. Mas você conversa com ele, você percebe um espírito altivo, um espírito orgulhoso, que tem um modo de encarar as coisas diferente do que aquele outro que está ali. Ele questiona, ele é revoltado, ele tem uma trajetória emocional bastante diferente. E quando Jesus nos fala do pobre de espírito, é aquele que desenvolve a humildade, que se coloca no seu lugar, que não quer estar em posição de destaque, não quer ocupar sempre as primeiras posições, não quer uma exposição na mídia. É aquela pessoa humilde, aquela pessoa que trabalha com os valores da alma, com os valores do espírito, com aquelas aquisições que nós já trazemos na nossa bagagem espiritual, mas que nessa existência nós vamos ampliar, nós vamos crescer. E quando ele nos diz, quem se elevar será rebaixado, é exatamente nesse sentido. Talvez vocês não tenham a convivência com ninguém, mas se alguém tiver, com aquela pessoa que, como se diz, que está sempre com o nariz empinado, né? Que sempre acha que está com a razão, o seu pensamento é sempre o certo, o seu ponto de vista é aquele que tem que ser obedecido por todas as pessoas. Ela não erra, porque toda a sua conduta é irrepreensível, se coloca num patamar que nós não estamos ainda prontos para alcançá-lo. Aquela pessoa que não aceita ser questionada, que tem que sempre impor, dar a última palavra, está numa colocação equivocada da vida, porque em algum momento ela vai perceber que este mundo é uma escola. E as lições da vida às vezes são difíceis, às vezes são amargas, às vezes nos trazem muito sofrimento, muita angústia, muita perda, muito abandono. E nessas lições da vida é que nós vamos aprendendo e não vamos ter essa pretensão de achar que nós temos alguma qualidade a mais do que as outras pessoas, porque isso não é verdade, né? E quando Jesus diz que ele veio trazer as suas verdades aos simples, aos humildes e não aos sábios e prudentes. Por quê? Porque aquele que se julga muito sábio, geralmente ele não aceita a supremacia divina. Ele se coloca como aquela ideia é dele, aquela inteligência é dele, ele é capaz de fazer, ele é capaz de construir, coloca-se sempre numa posição de onipotência, quando isso não é compatível conosco, com os seres humanos. Onipotente é apenas Deus. Deus é que tem toda a sabedoria. E Jesus veio trazer a nós
criaturas pequeninas, criaturas em aprendizado. Nós ainda somos crianças espirituais, porque estamos muito longe de amealhar toda aquela sabedoria que Jesus nos trouxe. Mas foi para nós que Jesus veio trazer os seus ensinamentos. Pessoas que estão querendo romper com aquela fase animalesca que nós ainda trazemos dentro de nós. Dentro de nós diz, né, que temos duas feras, vamos alimentar aquela que nós quisermos, mas nós temos dentro de nós as duas feras, porque de repente tem situações que nós nos desconhecemos. Nós falamos, nossa, mas como é que eu fui capaz de falar isso, de fazer isso, de agir assim? Onde eu estava com a cabeça? Nós não percebemos aquele impulso inferior que ainda mora em nós e que nós estamos tentando domar com as lições do Evangelho. A conduta do Evangelho, a conduta de Jesus é que vai nos trazendo no dia a dia as oportunidades de podermos coibir aqueles impulsos que muitas vezes nos fazem ter grandes explosões e explosões que têm grandes consequências, consequências funestas, né? Nessas explosões, às vezes, nós perdemos grandes amigos, nós desmanchamos o casamento, nós perdemos a amizade da família, nós perdemos um emprego, nesse impulso que ainda existe em nós, que não somos criaturas evangelizadas, nós trazemos consequências sérias, que nesta existência mesmo nos alcançam e nos trazem o arrependimento. Por isso nós vamos sempre procurar seguir esse sermão da montanha, quando Jesus nos traz essas bem-aventuranças. E aí ele nos fala do orgulho e da humildade. Ah, mas eu não tenho orgulho. Temos. Todos nós temos uma dose de orgulho. Ela varia. Humilde, nós infelizmente ainda não somos. Algumas pessoas confundem ser humilde como não ter nada, não ter a pedra para encostar a cabeça. Não. Ser humilde é outra coisa. É não ter aquele orgulho que nos faz nos colocarmos em situação de superioridade. Existe uma pessoa que está lá na favela, ela não tem nada, ela só tem um tapetinho ali na porta, mas vai pôr a mão naquele tapetinho para ver. E aquela outra pessoa que tem muito dinheiro, e ela é humilde, porque ela é generosa, ela não traz aquela soberba. Então a humildade não tem nada a ver com conhecimento intelectual, com posição financeira, com posição social. A humildade, ela é uma virtude do espírito, que onde quer que nós estejamos, nós devemos procurar desenvolver essa virtude que Jesus também exemplificou para todos nós. E aí quando Jesus nos fala que bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, nós vamos nos perguntar, temos a pureza da criança em nós? Será que conseguimos ter aquela bondade, aquele sentimento gostoso? Quando ele diz, deixar vir a mim os pequeninos, Jesus nos fala, não é para você agir como criança, mas é para você ter a pureza da criança. A criança está ali com o amiguinho, está brigando por causa do brinquedinho, mas dali 2 minutos ela já esqueceu daquilo. Eles vão brincar de outra coisa, aquilo tudo já foi diluído. Ele não agasalhou dentro dele. Mas, infelizmente, conforme nós vamos crescendo, nós vamos perdendo esta pureza. Nós vamos enxergando maldade em tudo, nós vamos guardando o rancor, nós vamos procurando ver, pegamos uma rosa linda, perfumada, bonita, e nós falamos assim, mas tem um espinho tão desagradável. Nós vamos ver o lado negativo, nós não vamos ver aquela beleza que ela tem, nós não vamos ver a pureza. Quando Jesus caminhava com Pedro, certa vez, e eles veem ali um cachorro que está morto, corpo em decomposição já há alguns dias, e Pedro fala, mestre, não passe por aqui, veja que esse cachorro está em decomposição. E o que Jesus diz para ele? Ai, Pedro, olha que dentes lindos tem esse cão. Jesus nos ensina que em todos os fatos da nossa vida, sempre tem um lado bom. Não existe nenhuma situação que nós não possamos olhar com pureza,
que tem um benefício, que tem algo que sobrepõe àquela situação de negativismo. E ter a pureza de coração é colocar, por exemplo, junto das pessoas e olhar o seu lado melhor. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Às vezes nós somos apresentados para uma pessoa, nós nunca vimos aquela pessoa. Acabamos de ser apresentado, damos a mão e alguma coisa aqui fala, mas não sei o que tem com essa pessoa, que meu santo não combinou com o dela. Nós já criamos uma aversão imediata, porque nós já temos um sentimento que não é puro. Parte de nós, algumas coisas que nós precisamos educar, precisamos amoldar. E ser puro de coração é olhar para todas as pessoas e entender que todos têm o seu lado bom. Todos têm o seu lado brilhante, positivo, generoso. Deus nos cria simples e ignorantes para conseguirmos adquirir a sabedoria, mas não perdermos a simplicidade. E quando nós temos a pureza de coração, nós vamos enfrentar todas as situações procurando o seu lado bom. Nós vamos chegar àquele chefe que é um tanto intransigente, um tanto irracível, mas nós vamos observá-lo bem e vamos perceber que lá no fundo ele tem muitas virtudes, ele tem muitas coisas que nós precisamos descobrir. Nós precisamos conhecer, nós precisamos buscar o lado positivo de todas as coisas, inclusive de nós mesmos. Às vezes nós nos olhamos com um olhar muito crítico, nós nos cobramos muitas coisas e nós esquecemos de perceber que em nós existe um potencial divino inesgotável para o nosso crescimento diário, para as nossas boas atitudes diárias, para a nossa reflexão de todos os momentos. Quando Jesus é convidado para fazer a refeição, e percebe que ali o ritual, as coisas externas daquele povo têm um valor muito maior. Preocupavam-se muito com lavar as mãos antes da refeição, só que faziam comentários desabonadores, desairosos. Jesus percebe que a atitude exterior está prevalecendo. Mas a atitude interior, ela está absolutamente negativa. É quando Jesus nos alerta, cuidado com aquilo que sai da sua boca. Muito mais cuidado do que com aquilo que entra pela sua boca. É aquilo que sai, são as palavras. Com as palavras, nós matamos esperanças, matamos sonhos, matamos ideais, matamos laços afetivos, porque nós, às vezes, ofendemos muito com as nossas palavras. E é isso que Jesus nos alerta. Cuida de como você fala, do seu tom de voz, né? Antigamente, nós éramos acostumados a falar bença mãe, bença pai, bença avó, né? Hoje isso não existe mais, isso é coisa lá, não é da idade de vocês, mas ainda é da minha. E nós estávamos acostumados com isso, e era questão de observar que às vezes a pessoa, ela dizia assim, Deus te abençoe. Ela usava um refrão, ela colocava uma energia na palavra que não era aquilo que estava dentro do seu coração. Aquilo se transformava num ritual. É isso que Jesus fala para nós. Não é a palavra que nós falamos que tem peso, mas é a energia com a qual nós revestimos aquela palavra que representa, que cria um campo magnético favorável ou desfavorável. É aquilo que sai de nós, que sai do nosso coração. E Jesus fala assim, você fala aquilo que está cheio o seu coração. Então, quando as nossas palavras forem amargas, forem destrutivas, forem de pessimismo, é porque o nosso coração está impregnado daquele sentimento naquele instante. E nós vamos extravasar aquilo que está lá dentro. É preciso que nós tenhamos esse cuidado. Quando Jesus diz que não é o mais importante lavar as mãos, é claro que é no sentido figurado. Sabemos que é lógico, como norma de higiene, temos que lavar as mãos antes da refeição. Mas Jesus quis nos mostrar que nós não temos que nos preocupar muito com as coisas que estão fora de nós.
A aparência. A aparência o tempo dissolve, mas o patrimônio espiritual, o tesouro da alma, é um benefício que o ladrão não rouba e a traça não destrói. É aquele nosso patrimônio que vai nos acompanhar por todas as nossas existências, como espíritos imortais que somos. Nós jamais morreremos, nós estaremos sempre caminhando, trocando a vestimenta física, mas a alma se engrandecendo cada vez mais. Os escândalos cortar a mão, quando Jesus diz, se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o de ti. O que é que ele quer dizer com isso? Tem pessoas que o olho é mau, só enxergam a maldade das coisas, em tudo vê o lado negativo. Vocês conhecem alguém assim? Né? É sempre pessimista, tudo vê o lado negativo. Abre a janela, o tempo está nublado, hoje vai ser um dia horrível. Nós estamos precisando de chuva, mas enfim vai ser um dia horrível. Conversa com uma pessoa, vê, a pessoa fala o bom dia, ela já absorve aquilo de uma maneira negativa. Então, quando Jesus nos fala que, se for preciso, se a sua mão é motivo de escândalo, corte a sua mão. Sempre no sentido figurado, embora alguns países do Oriente levam ali no sentido físico mesmo, né? Se a mão foi motivo de escândalo, corta mesmo de verdade. Mas Jesus nos diz num outro sentido, como todos os ensinamentos do Cristo, eles eram abrangentes para o nosso futuro espiritual. Os ensinamentos de Jesus vivenciados na vida material, que é passageira, são adequados sim, mas o seu objetivo maior é que espiritualmente nós tenhamos a condição de vivenciar Jesus, de vivenciar o Evangelho. E se nós temos alguma coisa em nós que é motivo de escândalo, nós precisamos extirpar. Por exemplo, aquela pessoa que usa da maledicência. Aqui, certamente, ninguém usa da maledicência, mas tem aquelas pessoas que usam. Ou seja, não perde uma oportunidade de fazer uma crítica, de fazer uma fofoca, de fazer um julgamento. Está sempre ali disposta a ver o lado obscuro das coisas. Tem lá uma passagem que o Chico relata, não sei se já alguém falou aqui, mas se falou, vocês fazem de conta que não falou. A vizinha sai lá na janela e olha na janela e vê, tem uma amiga que fala, vem ver que coisa, eu não me conformo. Olha só a roupa no quintal daquela vizinha, encardida, suja, como é que pode? E olhava aquilo e fazia o seu comentário desabonador. E uma, e duas, e três, até que um dia chegou uma que era parenta, era mais chegada e tal, e observou, quando ela falou isso, a pessoa olhou bem, tirou o lencinho da bolsa, limpou todinho aquele pedaço do vidro, falou, olha agora, olha que diferença, a roupa está branquinha. Onde estava a sujeira? No vidro de quem olhava. Muitas vezes, nós fazemos isso. Nós olhamos as outras pessoas com o nosso olhar embaçado. O nosso olhar não está translúcido. E nós estamos levando para aquele fato uma opinião nossa. É o famoso julgamento que nós fazemos, não é? Nós vamos julgar as pessoas com a nossa ótica. Nós vamos medir com a nossa medida. Quando nem sempre ela é verídica, nem sempre ela é verdadeira. Quando nós formos analisar, não julgar, porque nós não temos essa autoridade. Quem julga é Deus. Nós não temos autoridade para julgar, não temos mecanismos, não temos estatura moral para julgar ninguém, porque nós somos aprendizes, nós somos imperfeitos, nós somos pessoas que estão caminhando ainda na sua jornada, temos que galgar vários degraus. E quando nós estamos analisando as outras pessoas, dentro da nossa, medindo com o nosso centímetro, geralmente nós erramos. E aí nós temos que tomar muito cuidado para não entrarmos nesta questão do escândalo. Tem uma historinha de uma pessoa, ela reencarna e ela traz a mudez.
ela não fala. E ela se revoltava muito com toda esta situação. Por que é que Deus me fez assim? Por que Deus me castigou dessa forma? Por que Deus me pune? Eu não merecia isso. Nós sempre achamos que nós não merecemos as coisas que nos incomodam, não é? Mas fomos nós que semeamos. E aquela pessoa vivia numa revolta muito grande, porque ela se achava injustiçada por Deus. Até que um dia ela vai dormir e ela tem um sonho. Ela tem um sonho que ela acordou preocupadíssima com esse sonho. Aquilo não foi um sonho, aquilo foi um pesadelo. E ela se viu numa encarnação bem anterior, com vestimentas de um outro século, e que ela percebia que era uma pessoa que tinha uma língua ferina. Ela julgava todos, criticava todos, usava da maledicência, ofendia, agredia com palavras. Ela usou a sua voz, as suas cordas vocais para destruir muitas pessoas. Levantava falso testemunho, criava calúnias, enfim, a bênção da voz, a bênção da fala que nós recebemos de Deus, essa nossa irmã, ela só usou para situações de destruição. Passados muitos anos, séculos talvez, ela se encorajou e pediu a Jesus, pediu ao Pai da vida, pediu a Deus a oportunidade de vir privada de voz, para vir sem conseguir, naquela vez, emitir nenhuma palavra que viesse a macular a imagem das outras pessoas. E ela foi atendida. E ela veio com essa deficiência no seu físico e ela não podia falar. Ela era muito revoltada por causa disso. E a partir daí, a partir desse sonho, dessa visão, em que ela percebeu que ela destruiu muitas vidas com a sua palavra, ela destruiu amores, esperanças, relacionamentos, vida de pessoas. E assim, meus irmãos, é a nossa existência. Nós podemos ter certeza de que tudo que nós trazemos hoje na nossa vida, que nos impede de fazer alguma coisa, foi um pedido nosso. Sem dúvida nenhuma. Nós pedimos aquela oportunidade de não lidarmos de novo com aquela situação que nos fez perder muitos momentos preciosos na vida. Então, quando nós tivermos alguma limitação, algum impedimento, ao invés de nos revoltarmos, vamos procurar no Livro dos Espíritos, vamos procurar no Evangelho de Jesus que existe uma causa para aquela limitação. Em profissão se vê muito isso. Às vezes a pessoa ela diz assim, mas não é possível. Eu luto tanto, eu trabalho tanto, eu me aprimoro tanto, eu me preparo tanto. Quando tem aquele momento da promoção na minha vida profissional, que aquela vaga era para mim, eu sou preterido. Eu não consigo alcançar aquilo. Isso quer dizer que nós construímos para nós aquela limitação. E nesta existência, nós pedimos a Deus a oportunidade de termos algumas barreiras que vão nos mostrar pontos que no passado, certamente nós utilizamos de recursos desonestos para subir na vida. E hoje, já aprendendo como se faz para poder suprimir as deficiências, nós pedimos que Deus nos dê essa oportunidade de encontrar algumas barreiras. Nós temos o preparo, nós temos o desenvolvimento, nós temos a capacidade, nós nos achamos prontos para aquela vaga, mas nós não chegamos lá. Alguma coisa acontece que impede. Isso não resta dúvida que é uma prova que nós mesmos escolhemos como oportunidade de crescimento para podermos fazer um balanço quando de retorno ao mundo espiritual e percebermos que todas as atitudes que nós tivermos no nosso planeta com relação aos nossos irmãos, nós escrevemos no nosso livro de débito e crédito. E em vidas futuras, seremos nós que teremos que retornar aqui e refazer aqueles pontos que por algum motivo nós fizemos errado. Então esses escândalos nada mais significam que nós precisamos coibir
tudo aquilo que possa ser motivo de escândalo na nossa vida. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. Nós já aprendemos nessa nossa doutrina querida que a nossa terra está subindo de patamar, não é? Nós estamos alcançando já, ainda falta um pouco, mas estamos nos encaminhando para um planeta de regeneração. Mas sentimos que ainda o planeta de provas e expiações ainda está um pouco atuante aqui, né? Não fomos ainda para a regeneração, mas um dia iremos. E essa terra, quando vai passar para um outro patamar evolutivo, vai abrigar o quê? Espíritos que estejam sintonizados com o seu novo momento. Quiçá sejamos nós. Né? Quiçá possamos voltar aqui quando a Terra estiver melhor. Mas, para isso, nós teremos que superar algumas coisinhas aí que Jesus nos ensina. Injúrias e violências. Ainda estamos sujeitos a tudo isso. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos coibir os nossos ímpetos, né? Quantas vezes na nossa família nós acabamos criando situações extremamente desagradáveis por um impulso que nós temos em algum momento. Chega aquela cunhada que não é muito bem-vinda na nossa casa, né? Fazendo aquele comentário que não é muito agradável. E nós ficamos naquela situação. O que eu faço? Retribuo a ofensa, guardo comigo, faço o quê? Nós criamos aquela situação difícil, não é? E dali a pouco nós vamos fazer aquele comentário com uma outra pessoa. Nós vamos criar algumas situações complicadas. Às vezes nós cometemos uma injúria, porque aquela pessoa que fez aquele comentário, ela quis dar uma conotação, e nós levamos por um outro lado, e formatamos em nós uma situação desagradável, e passamos isso para frente. As violências que nós praticamos, as violências não são só físicas, nós também praticamos violências verbais, né? Quando nós damos uma resposta que fere, que machuca, que agride. Quantas vezes nós já fizemos isso? Mesmo sem querer, às vezes até inconscientemente. E aí o nosso orgulho fala mais alto e não nos deixa pedir desculpa, não nos deixa pedir perdão. Quando nós estamos ainda envoltos nessa situação de injúrias e violência, é porque espiritualmente nós não conseguimos sair daquela redoma que nos mostra sempre o lado negativo das coisas. Existem pessoas que são especialistas, não é? De ver só o lado negativo das coisas. Quando nós vemos as palavras de Jesus, né, sobre a questão da violência, nós vamos entender que tudo na nossa vida tem uma dualidade. Todas as situações nós podemos enfrentar de duas maneiras. Tentando buscar a compreensão, o aconchego, a benevolência, a caridade e a fé, ou soltando aquela fera que ainda reside em nós. Quantas vezes nós nos assustamos com as nossas reações, não é? Nós mesmos dizemos, mas como é que eu fui capaz de ter uma resposta dessa forma, de ter praticado essa ação, de ter devolvido esse desaforo, de ter agredido essa pessoa? Às vezes nós nos deixamos levar por essa fera interior e acabamos criando situações difíceis para nós mesmos, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso emprego. Então nós temos que tomar muito cuidado e buscar sempre o exemplo de Jesus, desenvolvendo o quê? A doçura e sermos afáveis. Hoje está um pouco difícil sermos doces, né? Sermos afáveis, porque nós estamos num mundo de tanta cobrança, de tanta violência, e nós acabamos nos envolvendo nessa atmosfera de agressividade e acabamos sem saber porquê, tomando atitudes das quais depois nós nos arrependemos. Mas é tão bonito quando nós nos arrependemos saber pedir desculpas, saber pedir perdão.
Quantas vezes nós já somos capazes de fazer isso? Esta prática na nossa vida vai nos levar a essa bem-aventurança, porque a mansuetude, Jesus nos mostrou em todo o seu caminhar. Manso e pacífico. Nós todos queremos ter paz. Nós vivemos correndo atrás da paz, como se a paz fosse alguma coisa que estava lá fora e nós vamos pegar em algum lugar para trazer dentro de nós. Na verdade, não é assim, né? A paz, ela tem que residir dentro de nós para sair nas palavras, nas atitudes, nos gestos, nos sentimentos. A paz tem que ser interior. Não dá para comprar no supermercado. No centro espírita, nós chegamos aqui para buscar a paz. Tem paz no centro espírita? Tem, não é? Por que que tem paz? Porque os irmãos desencarnados, eles vão impregnando de uma energia extraordinária, para quando nós chegarmos, nós sentirmos aquela sensação gostosa, aquela paz nos envolve. Mas quando nós vamos lá para fora, e nós pegamos o nosso carro, e nós chegamos ali na esquina, e aí vem um caminhão e quase nos amassa, onde vai parar a nossa paz? Né? Por quê? Porque ela não estava realmente residindo em nós. Nós estamos tentando. Nós tomamos aquela atitude naquele momento de ira, de ódio, de vingança. E, às vezes, tudo aquilo que nós recebemos na casa espírita, nós jogamos fora. Porque nós deixamos eclodir aquela fera dentro de nós. E nós chegamos na nossa casa, saímos do centro leves. Que delícia! Nós recebemos o passe, nós recebemos a energia, nós vamos leves para a nossa casa. Mas quando nós abrimos a porta da sala, nós vemos em cima da mesa o tênis, o sapato, o pijama, a toalha. Tudo está ali na frente da nossa mesa, da nossa sala de visitas. Que o nosso filho largou a toalha molhada em cima da roupa, em cima da poltrona. Cadê a paz que nós trouxemos do centro espírita? Ela já se perde ali pela porta mesmo, né? Porque nós já vamos entrando e já vamos reclamando e já vamos brigando. É claro que temos que orientar, sem dúvida nenhuma. É claro que devemos ensinar, mas se nós conseguirmos, com a paz que levamos da casa espírita, dizer: querido, venha tirar a toalha molhada de cima da poltrona, né? Não chegar lá, já trazer pela orelha, pega essa toalha que está aqui e leva para o banheiro. Nós fazemos isso, né? Toda aquela paz, mas que delícia, sair da casa espírita flutuando. Cheguei em casa, você foi o culpado por eu perder a minha paz. Foi o culpado? Não. Né? Não foi, porque nós fomos impregnados, nós fomos trabalhados, nós levamos toda aquela bagagem, que era para chegar lá e simplesmente dizer: amor, vem aqui, você pode fazer o favor de pegar tudo isso e levar para o local certo? Mas o nosso impulso é de pegar o tênis e jogar longe, pegar a toalha e jogar no chão, porque nós ainda não conseguimos amealhar esta paz, a paz que Jesus nos dá. A paz que Jesus nos ensina. A paciência é algo em extinção, né? Hoje em dia, principalmente, você vai procurar paciência, nem na farmácia você não encontra. Só se você tomar aqueles tranquilizantes que te deixam meio abobado, mas quando ele passar o efeito, você volta a ser o que você é mesmo, né? Sem a paciência. E realmente desenvolver a paciência é um exercício intenso, é um exercício muito dispendioso, porque vivemos num mundo de competição, de julgamento, de violência, um mundo que nos cobra em todos os momentos e às vezes de uma maneira muito cruel. Mas Jesus nos fala, o Evangelho nos fala, nós podemos fazer o exercício da paciência através da prece, através daquela promessa que nós fazemos a nós mesmos de manhã, quando nós fazemos a nossa oração. Eu não vou explodir hoje. Hoje eu vou me controlar, né? Eu não vou
Quando eu abrir a porta de casa e ver que a vizinha colocou o lixo dela na frente da minha porta, eu não vou pegar de volta e levar na porta dela. Eu vou passar, vou fazer com coisa que eu não vi, vou dizer obrigado, Senhor, porque eu estou começando bem o meu dia. São exercícios difíceis, mas não impossíveis. Desenvolver a paciência com os nossos desafetos, com o nosso chefe, com a nossa sogra, com a nossa cunhada, com o nosso marido, com aquele filho rebelde. A paciência é uma virtude que precisa ser trabalhada. É fácil? Não, não é fácil. Mas aí nós vamos lembrar que Jesus tem tanta paciência conosco, não é? Todos os dias na oração do Pai Nosso, o que nós falamos para Jesus e para Deus? Que nós vamos perdoar aqueles que nos ofendem. Nós prometemos ali e não fazemos. Então, quando alguém faz para nós alguma coisa que nós também não gostamos, vamos nos lembrar que nós, com outras palavras e outras atitudes, fazemos a mesma coisa, de outra forma, não é? A obediência e a resignação. Será que nós somos resignados? Às vezes até somos, por imposição. Por exemplo, o nosso chefe, que tudo pode, ele chega e nos dá uma bronca injusta. Nós não vamos responder, porque nós temos medo de perder o emprego. Isso não é uma resignação. Mas, aparentemente, até é, porque eu ouvi aquilo e fiquei quieto. Só que quando eu chego em casa, eu estou explodindo de uma forma tal que a primeira caneta que eu vejo fora do lugar, eu já dou um pontapé, jogo lá para frente, porque eu reprimi aquele sentimento. Eu não tive a resignação, eu apenas reprimi diante de uma pessoa que eu não podia tomar nenhuma atitude. Mas quando eu cheguei em casa, no meu território, aí eu libertei aquela fera que estava ali, enraivecida pelo desaforo que levou. Então nós precisamos realmente conseguir ter resignação diante de todos os impropérios que a vida às vezes nos oferece. Um comentário que fizeram a nosso respeito, que nos machuca, que nos agride e que nos coloca naquela posição de desejo de vingança, de devolução, não é? A pessoa resignada não é a pessoa omissa, é a pessoa que compreende aquela situação e acaba encontrando mecanismos para superar aquela dificuldade, sem deixar aquela fera que está adormecida despertar dentro de si. Sermos resignados com aquilo que não dá para mudar. Tem situações que não dá para mudar. Então eu tenho aquela mãe que é muito implicante. Aquela mãe que não compreende, aquela mãe que é agressiva, aquela mãe que não dá carinho. Eu não vou poder mudar aquela mãe, mas eu posso me resignar a compreender que se eu estou com ela nesse momento, existe uma causa, existe uma situação que me colocou ali certamente para que eu aprendesse. Como é que eu vou fazer para desenvolver a compreensão, a indulgência? Todas as situações da nossa vida são situações previamente preparadas com o nosso consentimento. Lá no mundo espiritual, nós planejamos as nossas encarnações. Para quando chegarmos aqui, termos a oportunidade do testemunho. Então a resignação, ela deve existir para tudo aquilo que não dá para ser mudado. Então aquela é a minha mãe. Com aquele gênio, com aquele modo de ser, com aquela conduta, mas é a minha mãe. Então a compreensão vai me fazer entender que eu fui colocado ali ao lado dela com alguma finalidade. A finalidade do amor, do perdão, da compreensão, do reajuste. Sempre existe uma causa. A cólera. Eu acredito que nem precisava falar da cólera aqui, porque estou sentindo nos olhos de vocês que são todos muito pacientes, amorosos e benevolentes, não é? Mas, como está lá, nós vamos falar, não é? Por que existe a cólera ainda na nossa jornada? Por que nós ainda nos perdemos nesse sentimento que às vezes nos afasta de pessoas queridas, de afetos, nos faz perder o emprego, nos faz perder o amigo, aquele impulso de cólera que às vezes toma conta de nós,
no trânsito principalmente, a pessoa deu aquela fechada, nós falamos, o sangue subiu, né? O sangue não sobe nem desce, ele está sempre ali, para cima e para baixo. Mas espiritualmente, nós nos deixamos vencer por aquela situação íntima, aquela fera que ainda existe em todos nós. Todos nós sabemos que temos uma fera e um gatinho, né? Nós é que vamos alimentar de acordo com a nossa decisão. E temos essa última bem-aventurança, que é extraordinária, a misericórdia. Será que nós somos misericordiosos? Será que nós já conseguimos, nós que estamos aqui na Casa Espírita, nós que já tivemos acesso ao Evangelho, nós que estamos procurando praticar a caridade, mas será que nós já temos a misericórdia aqui no nosso coração? Será que nós já conseguimos perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, que nos magoam, que nos machucam? Ah, eu perdoo, só que eu não quero mais contato com a pessoa. Então, nós não perdoamos, não é? Perdoar não é isso, não é? Deus nos perdoa, Jesus nos perdoa e está sempre em contato conosco, não nos deixa de lado. Mas a gente fala, não, eu vou perdoar, tal pessoa me fez um desaforo, eu vou perdoar, mas olha, a pessoa ali e eu aqui. Então, nós não perdoamos. Porque quando nós oramos no Pai Nosso, e nós pedimos a Deus que nos perdoe, assim como nós vamos perdoar aos nossos ofensores. Nós fazemos essa promessa todo dia, quando nós oramos o Pai Nosso. Aí nós esquecemos da segunda parte. Nós lembramos só da primeira, né? Pedindo que Deus nos perdoe. Mas perdoar aqueles que nos ofenderam, nós temos uma certa resistência. Por quê? Porque nós temos ainda o orgulho arraigado em nós. Mas como é que eu vou perdoar essa pessoa? Ela me ofendeu, ela me caluniou, ela foi mal agradecida. Tudo que eu fiz por ela, olha o troco que ela me dá. Será que nós conseguimos perdoar a sogra? A nora, a cunhada, o vizinho, o chefe? Tem algumas situações que nós temos maior dificuldade, né? Nós perdoamos com mais facilidade o filho, a filha. Nós perdoamos com mais facilidade. Por que será? Talvez porque o sentimento de amor, ele tem algumas nuances em determinadas situações, né? Mas Jesus nos fala que não pode ter, que o amor é único, o amor é incondicional, não tem divisões. Amor é amor. Se nós sentimos amor, nós temos que correr de imediato na busca dessa capacidade de perdoar. Perdoar aquela pessoa que nos ofendeu, que nos caluniou, que nos machucou, assim como Deus nos perdoa em todos os momentos. Assim como Jesus nos ensinou a perdoar as pessoas. A reconciliação com os nossos adversários é um tanto difícil ainda para nós, porque nós somos orgulhosos, né? Nós temos vergonha de pedir perdão, de pedir desculpa, nós nos sentimos diminuídos. Mas Jesus nos ensina que a maior coragem de alguém é chegar para alguém e dizer, olha, você me desculpe, eu não estava sabendo o que eu estava falando naquele momento. Me desculpe, me perdoe. A reconciliação com os nossos adversários é o início do caminho da nossa evolução. Enquanto aqui no nosso coração tiver sentimento de ódio, de mágoa, nós não vamos evoluir. Nós ficaremos presos àquele degrau pequenininho daquela escala evolutiva. Porque o ódio, a ira, o rancor, são pedras pesadas que não nos deixam galgar grandes degraus. Esse sacrifício mais agradável a Deus é exatamente nessa situação. Aprender a desculpar, aprender a entender, aprender a tolerar, aprender a perdoar, começando dentro da nossa casa, que é o lugar mais difícil, né? A nossa experiência mais árdua é na nossa família,
é dentro da nossa casa, quando nós temos que conviver com alguns espíritos que entre nós trazemos barreiras difíceis, trazemos problemas de outras encarnações, e Deus nos uniu agora para nos dar a oportunidade do reconcilia-te com o teu adversário. Adversário não é aquele que vem armado. O adversário pode ser o próprio filho, o marido, a mulher, a mãe, o pai, o irmão, o primo, o vizinho, o chefe. Adversário simplesmente é aquele que não pensa como nós. Não é aquele que está com arco e flecha, né? É aquele que não pensa como nós. Tem uma vibração diferente da nossa. Então nós não temos uma afinidade. Temos pontos de vista diferentes. O argueiro e a trave do olho. Como nós somos especialistas de ver o defeito do outro, né? Jesus sabiamente nos coloca. Às vezes nós temos uma trave no nosso olho que nos impede de ver as coisas, mas com o outro olho nós olhamos um cisquinho no olho do outro e já vamos criticar. Nós somos julgadores por excelência. Nós conseguimos julgar a atitude dos outros dentro do nosso conceito, da nossa maneira de ver as coisas. E quantas injustiças nós cometemos? Quantas amizades nós perdemos? Quantos relacionamentos familiares, quantos casamentos se dissolvem? Irmãos que passam 30, 40 anos sem se falar, por uma questão de rancor, por uma questão de adversidade, porque nós ainda somos juízes implacáveis. Nós só não somos juízes implacáveis com relação às nossas faltas, mas com relação à falta do nosso semelhante, nós somos duros, nós somos implacáveis. E aí Jesus nos fala, não julgueis para não ser julgados, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Esse pecado é muito subjetivo, não é? Nós sabemos que nada é pecado, tudo são débitos que nós vamos adquirindo na nossa própria contabilidade espiritual. A única contabilidade que não está sujeita a nenhuma fraude é a contabilidade espiritual. Porque ali fica demarcado os nossos erros e os nossos acertos, as nossas faltas, os nossos ganhos. Por isso, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado para não enxergar o defeito dos outros, sem antes analisarmos o porquê que nós não temos o direito. Nós não somos juízes, nós temos que ter a humildade e a indulgência, né? Essa indulgência, para finalizar, é aquele sentimento maior. Quando é que nós somos indulgentes? Com aquelas pessoas que nós gostamos, não é? O nosso filho, por exemplo, que é um amor maior que nós podemos sentir, mesmo que naquele momento nós ficamos bravos, nós bronqueamos, mas dali a pouquinho, o que acontece? Pai e a mãe, ele já esqueceu, ele já perdoou, ele já foi indulgente, aquilo não existe mais. Mas por que nós não usamos essa indulgência com a sogra, com a cunhada, com o marido, com a esposa, com o irmão, com o primo, com o chefe, com o vizinho? Nós não usamos a mesma indulgência. São 2 pesos e 2 medidas, porque nós ainda não adquirimos a noção pura do amor. Nós ainda não adquirimos aquele conhecimento de que todos estamos juntos numa mesma sociedade para aprendermos a nos tolerar, aprendermos a nos amar e caminharmos juntos de mãos dadas para uma vida feliz. E nós, então, todos os dias da nossa vida, ao dormir ou ao acordar, vamos nos ligar a Deus, abrindo o nosso coração a Ele, através de Jesus, e falarmos com o nosso Mestre: Jesus, Tu és o Espírito maior, o modelo e guia, o farol e a luz. Ilumina, Senhor, o nosso coração, para podermos compreender o nosso irmão, aceitar a sua pequenez, a sua inferioridade, termos dentro de nós, Jesus, a bênção da caridade, iluminando a nossa vida. Obrigado, Jesus, pela oportunidade do trabalho, da família, da parentela, mesmo quando seja difícil a convivência, mas dá-nos, Senhor, a certeza de que viemos à Terra para nos encontrar, nos reajustar, aprender a amar.
Permita, Senhor Jesus, que Maria, a nossa Mãe Santíssima, abra os seus braços e nos acolha, como criaturas imperfeitas que somos, mas que a cada dia, Maria, Mãe amada, possamos nos lembrar do teu exemplo, do teu manto de luz, e nos envolver nesta luz maravilhosa, e podermos levar para o nosso lar, Mãe querida, a paz, a harmonia, a serenidade, compreender aquele filho que ainda não te conhece, Maria amada, compreender aquele esposo, aquela esposa, que ainda estão presos a sentimentos inferiores, compreendermos aquelas outras pessoas que cruzam o nosso caminho e que nos fazem pisar em verdadeiros espinhos. Maria, Mãe de Luz, envolva-nos no teu manto, abençoado e sagrado, para que em cada passo da nossa vida nós possamos estender os braços e acolher a todos aqueles que caminham conosco. Que não tenhamos inimigos, Mãe querida. Que o nosso coração seja um porto seguro para acolher todas aquelas pessoas que precisarem de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mestre. Obrigado, Maria, Mãe de todos nós. Que a sua paz esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. Graças a Deus.